situação que está se apresentando agora. Desde 1993, o sindicato luta pela manutenção dos empregos dos cobradores. Em 93, iniciou-se um processo de inovação tecnológica no sistema de transporte coletivo. O primeiro instrumento dessa inovação tecnológica era a catraca eletrônica. A catraca eletrônica vinha com a ameaça de desemprego da categoria. Em algumas localidades do Brasil, ela produziu o desemprego dos cobradores. Goiânia foi uma das primeiras cidades a implantar a catraca eletrônica, Campinas, São Paulo, Salvador. Em várias cidades do Brasil, retirou-se o cobrador. Dinheiro em circulação era determinante ou não para manter o emprego dos cobradores? Não era determinante. Por quê? Já em 1993, as pessoas pagavam com dinheiro e eles tiraram os cobradores. Como que eles fizeram para tirar os cobradores e manter a cobrança em dinheiro? Transferiu a responsabilidade para o motorista. Pagou um complemento para o motorista, eliminou o cobrador e passou essa tarefa para o motorista. Bom, por qual razão as empresas desejam tanto demitir os cobradores? Não é ela que paga o salário do cobrador. Quem paga o salário do cobrador é a tarifa. E a tarifa é paga pelo usuário, está contabilizado já na tarifa técnica. A empresa tem esse desejo de tirar o cobrador porque, gente, isso é do início da civilização. Mexer com a tecnologia é melhor do que mexer com gente. Então, todo grande empreendedor, ele quer sempre substituir a mão de obra por uma máquina. Máquina não adoece, máquina é facilmente substituída por outra, não tem direito, não fica com raiva, não se zanga fácil. Então, sempre que podem substituir por máquina, a mão de obra humana é substituída. Existe desde sempre, o sistema bancário acabou com 400 mil postos de trabalho de uma lapada só com os caixas eletrônicos. E hoje quase não existe bancário mais com o Pix, com todas as formas inovadoras de tecnologia. Então as empresas desejam, desde sempre, eliminar os cobradores. E lá atrás, algumas eliminaram. Brasília colocou o pé e disse: aqui nós não permitiremos a retirada do cobrador sem grande luta dos trabalhadores. Nós vamos lutar e não vamos aceitar que retire os cobradores. Lá em 93, desde então, todas as datas bases, esse assunto vem para a mesa de negociação. Mas nós, do sindicato, nós nunca levamos intranquilidade aos companheiros, pavor aos companheiros. Nós nunca ficamos jogando no companheiro essa ameaça, dizendo: vocês estão correndo risco de perder o emprego. Porque a vida já é sofrida demais para a gente ficar insuflando a categoria e passando medo desnecessário. Desnecessário por quê? Porque a ameaça, ela existe. Existe a ameaça do desemprego do cobrador, existe a ameaça do fim das 6 horas, do ticket, da sexta. Essa ameaça sempre existe. Qual é o remédio para enfrentar isso? O antídoto é luta. É unidade da categoria e disposição para lutar. Como a gente vem tendo essa disposição de luta, todos os anos o assunto vem à mesa, nós rechaçamos. Teve ocasião de eles começarem a conversar o assunto e nós dizermos a eles: ou mudamos de assunto e entramos em outro, ou levantamos da reunião e acabam-se as negociações. E superamos o debate dessa maneira. Agora, mais recente, o medo acho que aumentou um pouco na categoria, porque o governo está aumentando o nível de automação do sistema e introduziu a nova forma de cobrança, que é Pix, cartão, e essas modalidades todas. E o governo deu um passo adiante. O atual governo resolveu proibir o uso do dinheiro em algumas linhas.
E a ideia do governo é proibir todas, para que a população use somente. A situação que está se apresentando agora. Desde 1993, o sindicato luta pela manutenção dos empregos dos cobradores. Em 93, iniciou-se um processo de inovação tecnológica no sistema de transporte coletivo. O primeiro instrumento dessa inovação tecnológica era a catraca eletrônica. A catraca eletrônica vinha com a ameaça de desemprego da categoria. Em algumas localidades do Brasil, ela produziu o desemprego dos cobradores. Goiânia foi uma das primeiras cidades a implantar a catraca eletrônica, Campinas, São Paulo, Salvador. Em várias cidades do Brasil, retirou-se o cobrador. Dinheiro em circulação era determinante ou não para manter o emprego dos cobradores? Não era determinante. Por quê? Já em 1993, as pessoas pagavam com dinheiro e eles tiraram os cobradores. Como que eles fizeram para tirar os cobradores e manter a cobrança em dinheiro? Transferiu a responsabilidade para o motorista. Pagou um complemento para o motorista, eliminou o cobrador e passou essa tarefa para o motorista. Bom, por qual razão as empresas desejam tanto demitir os cobradores? Não é ela que paga o salário do cobrador. Quem paga o salário do cobrador é a tarifa. E a tarifa é paga pelo usuário, está contabilizado já na tarifa técnica. A empresa tem esse desejo de tirar o cobrador, porque, gente, isso é do início da civilização. Mexer com a tecnologia é melhor do que mexer com gente. Então, todo grande empreendedor, ele quer sempre substituir a mão de obra por uma máquina. Máquina não adoece, máquina é facilmente substituída por outra, não tem direito, não fica com raiva, não se zanga fácil. Então, sempre que podem substituir por máquina, a mão de obra humana é substituída. Existe desde sempre. O sistema bancário acabou com 400 mil postos de trabalho de uma lapada só com os caixas eletrônicos. E hoje quase não existe bancário mais com o Pix, com todas as formas inovadoras de tecnologia. Então as empresas desejam, desde sempre, eliminar os cobradores. E lá atrás, algumas eliminaram. Brasília colocou o pé e disse: aqui nós não permitiremos a retirada do cobrador sem grande luta dos trabalhadores. Nós vamos lutar e não vamos aceitar que retire os cobradores. Lá em 93, desde então, todas as datas bases, esse assunto vem para a mesa de negociação. Mas nós, do sindicato, nós nunca levamos intranquilidade aos companheiros, pavor aos companheiros. Nós nunca ficamos jogando no companheiro essa ameaça, dizendo: vocês estão correndo risco de perder o emprego. Porque a vida já é sofrida demais para a gente ficar insuflando a categoria e passando medo desnecessário. Desnecessário por quê? Porque a ameaça, ela existe. Existe a ameaça do desemprego do cobrador, existe a ameaça do fim das 6 horas, do TIT, da sexta. Essa ameaça sempre existe. Qual é o remédio para enfrentar isso? O antídoto é luta. É unidade da categoria e disposição para lutar. Como a gente vem tendo essa disposição de luta, todos os anos o assunto vem à mesa, nós rechaçamos. Teve ocasião de eles começarem a conversar o assunto e nós dizermos a eles: ou mudamos de assunto e entramos em outro, ou levantamos da reunião e acabam essas negociações. E superamos o debate dessa maneira. Agora, mais recente, o medo acho que aumentou um pouco na categoria, porque o governo está aumentando o nível de automação do sistema e introduziu a nova forma de cobrança, que é Pix, cartão,
e essas modalidades todas. E o governo deu um passo adiante. O atual governo resolveu proibir o uso do dinheiro em algumas linhas. E a ideia do governo é proibir todas, para que a população use somente